Isabel Figueiredo, a nova diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, é a nossa convidada desta semana. Boa tarde, muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Vamos assim tratar-nos por tu, porque é assim que nos cumprimentamos no dia-a-dia e não faria sentido ser de outra forma. Exatamente. És a primeira mulher à frente do Secretariado e isso foi destacado assim que se soube da nomeação, sendo que antes de ti no cargo estiveram sempre homens, 3 deles sacerdotes, todos jornalistas ou com ligação aos média. Seres mulher e seres leiga, enfim, são mais-valias para este cargo, na tua opinião? Não consigo colocar a questão dessa forma. Acho que a questão de ser mulher ou de ser leiga, ter mais valias ou menos valias, para mim não é por aí que vai. Eu acho que, claro que é diferente, ser homem é uma coisa, ser mulher é outra, ser um padre ou ser um leigo ou uma leiga são coisas diferentes, mas eu não gostaria de pensar que umas coisas são mais valias porque isso implica que outras serão menos valias, e por isso não é por aí que eu me coloco. Acho que será diferente, certamente, porque somos pessoas diferentes. E o olhar de uma mulher é o olhar de um homem é outro. Vamos ver o que é que o trabalho mostra. E que expectativas é que tens para o cargo? As expectativas, num dos primeiros dias em que eu fui entrevistada depois da nomeação, eu falei dizendo que estava orgulhosa, estava grata e estava tranquila. E as expectativas também decorrem desta forma de estar. Ou seja, as expectativas que eu tenho é de que nós possamos continuar o trabalho, e por isso eu dizia que me sentia orgulhosa porque vinha atrás de pessoas cujo trabalho é reconhecido por todos e qualidade. Portanto, eu espero continuar o trabalho que já foi feito anteriormente. Quando eu digo que estou grata à Igreja, também posso dizer que espero continuar a merecer essa mesma gratidão. Portanto, espero fazer algo de diferente que mereça a confiança que é depositada. E a tranquilidade, que foi outra expressão que eu utilizei, que também é engraçada misturá-la com isto. A tranquilidade, eu já tive a ocasião de dizer que tem dias mais tranquilos e dias menos, não é? À medida que o tempo passa. Mas quando a tua pergunta em relação à expectativa, eu diria, vamos ver o que é que a vida vai trazendo, não é? Há alguns acontecimentos que sabemos que já aí vêm, claro, e que são claramente importantes. Vamos ver o que é que vai trazendo. Mas já definiste prioridades? Tive a ocasião de dizer num outro ambiente que quando era muito miúda cresci numa paróquia e tinha um parque velhinho, e o parque velhinho ensinava-nos muita coisa, éramos um grupo de jovens, e uma das coisas que ele nos ensinava era, quando se chega a um novo cargo, durante um período de tempo não se deve fazer absolutamente nenhuma mudança, deve-se ficar quieto e observar. E só depois é que se fazem as mudanças. Eu nunca me esqueci desta lição, dada com muita sabedoria há muito tempo. E por isso a minha postura atual é observar o que se passa, conhecer a realidade e estar quieta. E depois, com o tempo, havemos de conseguir trabalhar. Isabel, uma das funções do Secretariado das Comunicações Sociais é animar este setor e inscreve-se esta função na renovação que o Concílio Vaticano II deixou, de relação com os média, de ajudar os média a comunicar o fator religioso, ou seja, isto vai implicar um alargado de horizontes a todos os média, a todos os jornalistas, não é? Como é que encaras este desafio e, sobretudo, que oportunidade é esta também para que a comunicação da Igreja em Portugal aconteça de forma cada vez mais eficaz e mais relevante? Pois, tu começaste por fazer a referência a este caminho que a Igreja tem feito nos últimos anos, não é? E nós estamos a viver uma época extraordinária, porque estamos a viver a época do Papa Francisco, e o Papa Francisco tem falado, quase todas as semanas fala para a comunicação social de uma maneira ou de outra, não é? E, portanto, eu acho que ele está a fazer esse trabalho de alargar horizontes, e por isso é óbvio que eu penso que sim, que estamos a ter que os alargar cada vez mais, mas é um caminho que tem que ser feito não como se fosse uma novidade, porque não é uma novidade. Basta olhar para trás e pensar, não é? Eu entrei na Renascença há quase 30 anos e o que se fazia naquela altura e o que se faz hoje é uma diferença enorme em termos de trabalho de comunicação. Basta olhar para a Eclésia e perceber como começou e como está a fazer hoje, e eu dava vários exemplos destes. Portanto, há um caminho que está a ser feito, há uma continuidade, e é nesta continuidade que nós temos que ir continuando, sendo que com a consciência de que será pedido cada vez mais. E aí as redes sociais, eu sei que as redes sociais estão em cima da mesa, aí as redes sociais são talvez aquele desafio mais evidente. Mais evidente. E de facto são campos novos, não é? Sem dúvida nenhuma. Agora, de que forma é que se vai conseguir essa relação com todos os meios de comunicação social e como equilibrar essa tensão entre
ter meios próprios e ajudar outros meios a comunicar o religioso? A questão dos meios próprios e de ajudar outros meios a comunicar assenta num princípio que eu penso que todos o partilhamos, embora nem sempre o verbalizemos. Ou seja, aquilo que nós percebemos em termos de comunicação, e quando eu falo de comunicação da Igreja, é que nós temos que avançar sempre num caminho de comunhão. Ou seja, aquele tempo em que cada um fazia o seu trabalhinho de comunicação, e estarmos aqui sentados a esta mesa é uma evidência dessa capacidade de fazermos um trabalho unidos, não é? Em comunhão, partilha, sim. E em partilha. Portanto, esse tempo para mim já pertence ao passado. Já foi rico, teve o seu caminho, fizeram-se as suas coisas, mas olhando para o presente e para o futuro, será sempre uma tentativa de nós alargarmos o trabalho e todos podermos estar uns com os outros. E eu julgo que o conhecer dos secretariados diocesanos e o procurar fazer um trabalho que seja a nível nacional é precisamente com esse enfoque. É isso que a Igreja espera. E essa é uma prioridade. E essa é uma prioridade. A chamada comunicação institucional da Igreja Católica é uma preocupação também do secretariado. Tem havido alguns problemas, enfim, na forma até como as dioceses reagem a determinadas notícias, como usam as redes sociais, como estão nas redes sociais, como partilham informação nos seus sites, algumas nem sequer têm sites. É de facto uma preocupação? É uma preocupação porque decorre do momento que nós estamos a viver. E o momento que nós estamos a viver tem isto de bom e tem o lado, se calhar, menos bom, mas eu não sou capaz de dizer que é menos bom. Eu acho que o facto de nós, hoje em dia, temos uma comunicação praticamente instantânea, que é o que se passa, não é? Portanto, o efeito de um post no Facebook é replicado em muito pouco tempo. O efeito de uma notícia que tem uma determinada abertura, que não permite que se leia a notícia toda e que se fique só pela abertura, também tem o seu efeito. Portanto, isto tudo ganha uma velocidade e uma dimensão que escapa a toda a gente. Eu penso que escapa aos próprios jornalistas, não é? Portanto, quando dizer há o problema da comunicação institucional, sim, claro que há o problema da comunicação institucional. E claro que a Igreja tem que sempre pensar o que é o comunicar para dentro e o comunicar de forma institucional e o que é o comunicar para fora e o estar com outros órgãos de comunicação social assentados à mesma mesa, não é? E dizer, está tudo feito nos dois, não, de tudo. De todo tem que se avançar. Agora, eu não me preocupo muito com essa questão dos problemazinhos, porque isso são os problemas que são verdadeiros, que têm a sua importância, mas que a vida se encarrega de nos mostrar que aquilo que hoje parece uma coisa, amanhã será outra, não é? E por isso temos que ter a real consciência da dimensão das coisas e procurar ir tateando e melhorando, sim. Mas é preciso ter mais formação, é preciso, por exemplo, apostar mais numa gestão mais profissional dos meios que a Igreja tem ao dispor, nomeadamente os secretariados, os gabinetes de comunicação das dioceses. Aí eu também tenho sentimentos mixed feeling, como se costuma dizer, porque eu penso que hoje em dia já há muitos profissionais a trabalharem muito. Ou seja, a situação de hoje em dia não tem nada a ver com o que se vivia há 10 anos. 10 anos é um tempo que pode parecer curto num todo, mas quer dizer, já se modificou tanta coisa e já acho que há trabalho profissional feito em muito lado. Acho que já não podemos dizer, isto é feito por amadores, estamos aqui a trabalhar em termos institucionais com amadores. Eu acho que não é bem assim. Acho que já há gente a fazer muito bom trabalho. Agora, a atenção a quem consome tudo aquilo que se faz é que tem que ser grande. Ou seja, não se produz comunicação só para comunicadores. Produz comunicação para toda a gente. E é aí que as redes sociais dão uma dimensão enorme a tudo isto que estamos a falar. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. E, portanto, quando dizes como a comunicação é feita para uma multidão de gente que nós não fazemos a mais pequena ideia de como é que vai ler, quando é que vai ler, como é que vai ver, quando é que vai ver, como é que vai ouvir, se vai ouvir do princípio até ao fim, isto é que obriga que os profissionais, pelo menos é a maneira como eu vejo, os profissionais da comunicação têm que estar permanentemente atentos a isto. Como é que olhas para os média hoje, nesta nova forma de comunicar, mas também no novo enquadramento empresarial dos próprios meios de comunicação social? Eu acho que estamos a viver, isto já foi alertado por várias pessoas, inclusivamente pelo Sr. Dom Américo Aguiar, numa entrevista que foi feita aqui para vós, estamos a viver um tempo especial e difícil, não estamos a viver um tempo fácil em termos de empresas de comunicação, não é? Eu acho que temos que ter consciência disso mesmo. Estamos a viver um tempo difícil, mas isso, como é que eu vos posso explicar?
talvez recorrendo à palavra do Papa, uma das últimas palavras do Papa em que ele falou recentemente, em que dizia que agradecia ao trabalho dos jornalistas e da comunicação social e que a comunicação social é fundamental numa sociedade livre e que nós precisamos de gente, de profissionais de comunicação social que saibam pôr o dedo nas feridas da sociedade atual. Ele até acrescentava, inclusive, das feridas, mesmo que sejam eclesiais, porque sem esse trabalho nós não conseguimos, a sociedade não é verdadeiramente livre, nem é uma sociedade de comunhão para a qual todos aspiramos e todos temos essa inquietação interior da comunhão. Mas depois o Papa também acrescentava que isto é tudo verdade, mas nós ao mesmo tempo precisamos de gente que seja completamente humilde no seu trabalho e gente que seja completamente dedicada à verdade. E, portanto, eu vejo a dificuldade do que está a passar em termos empresariais, mas é bom que toda a sociedade tenha consciência que precisa da comunicação social. Portanto, não é um assunto que se possa pensar que se pode tornar ou menor ou ao qual se pode dizer vamos lhe dar menos meios, vamos lhe dar menos importância porque há imensas notícias horríveis que correm, há imensas mentiras, há imensa coisa mal feita. Não, não é isso. E a presença da Igreja nos média faz todo o sentido, cada vez mais sentido? Claro que faz. Acreditamos que sim, não é? Senão não estávamos aqui. E até num dos aspectos que também creio ser muito relevante e que depende do Secretariado das Comunicações Sociais, que é a presença no Serviço Público de Rádio e Televisão, num espaço interreligioso. Que contributo vês aí nesse programa em concreto para a informação na sociedade portuguesa sobre a dimensão religiosa e para a convivência e diálogo interreligioso que marca a sociedade portuguesa? A tua pergunta permite-me dizer uma coisa que eu queria dizer, que já disse, mas quero repetir, que é o orgulho que eu tenho no trabalho feito pela Eclésia, não é? O orgulho que eu tenho e o orgulho que todos temos. Eu acho que todos temos esse orgulho. Ainda hoje me falavam de que no Brasil consultavam a Eclésia diariamente. Tinham o ecrã aberto. Sim. E tinham a Eclésia e o Vaticano. Vamos tendo esse feedback e também. Eu achei muito simpático e claro que não tinham necessidade de dizer, portanto disseram, é porque é pura das verdades. Este programa no Serviço Público de Rádio e Televisão acaba por ser mais abrangente e interreligioso e tem aí uma mais-valia nessa marca? Eu penso que sim, mas a experiência da Eclésia é a prova evidente disto, não é? E sim, nós temos que caminhar para isso, não é? Nós caminhamos exatamente para isso. Eu acho que Portugal aí também dá muitas cartas, não é? Porque a nossa capacidade de estarmos ao lado de outras confissões religiosas e de fazermos um caminho também é algo que tem muitos anos. Sim. Eu volto atrás lá à história da minha pequena paróquia, onde eu cresci como adolescente, e há muitos anos nós já havia uma missa que era celebrada em inglês e já tínhamos momentos de oração também feita com outras comunidades religiosas. O momento atual dos média, há problemas que preocupam particularmente as empresas e, nomeadamente, os jornalistas, quem trabalha com a informação diariamente, que são, por exemplo, as fake news, e há também uma tendência, sobretudo televisiva, para o jornalismo espetáculo ou o jornalismo de chicote, como eu às vezes também lhe chamo. Como é que olhas para esta realidade e que contributo é que o Secretariado também pode dar para refletir e enfrentar estas dificuldades? Olha, agora sem querer parecer que eu estou a tentar dar uma mãozinha a um lado e outra mãozinha ao outro, porque não é essa a minha ideia, eu acho que em relação à pergunta que tu estás a fazer e que nos coloca nesta questão das fake news, eu acho que a Renascença é também sinónimo de jornalismo de qualidade e de seriedade. Estou há muitos anos nesta casa, já recebemos muitos prémios que continuaremos a receber certamente e, portanto, é a evidência de que é possível um órgão de comunicação social fazer um trabalho sério e ser reconhecido por essa seriedade. Em relação às fake news, elas vão continuar sempre. Elas existem, vão continuar a existir, sempre existiram. Agora, hoje em dia, ganham este impacto completamente fora do habitual, porque elas se espalham com uma velocidade enorme e são incontroláveis. É incontrolável. Isto foi um problema que o Papa abordou na mensagem para o Dia das Comunicações Sociais do ano passado, mas este ano há outro tema a abordar, Paulo. Como em cada ano, sim. O Papa indica sempre uma pista para que seja, enfim, para dinamizar esse Dia Mundial das Comunicações Sociais. Este ano fala das comunidades, as digitais e as humanas. Certo. E perguntava
agora, Isabel, de que forma é que o Secretariado vai dinamizar este dia, que proposta faz, desde logo do encontro no dia 30 de maio? Eu vou já responder, mas vou só acabar ali um raciocínio levantado pela Ângela. É que o Papa também dizia uma coisa muito interessante, dizia que nesta questão das fake news e da comunicação de hoje em dia, já não é possível pôr aquela errata que se punha antigamente nos livros, quando havia uma coisa que estava errada, punha-se uma errata e resolvia-se o problema. E hoje em dia já não é possível pôr erratas. Portanto, as fake news têm este problema muito real. Em relação ao próximo dia em que vamos estar todos, o que é que me é dado dizer? Que vai ser assinalado dia 30, dia não é? 30, próxima semana. No auditório da Rádio Renascença, às 17 horas, estão todos convidados, é uma sessão aberta a todas as pessoas. É claro que os secretariados têm o primeiro convite, não é? São os primeiros a quererem estar presentes e que nós desejamos a sua presença. Secretariados diocesanos. Os secretariados diocesanos. Mas todos estão convidados e nós achámos que poderíamos pôr a mensagem do Papa a ser debatida por diversos olhares, ou seja, teríamos um olhar do diretor da Faculdade de Ciências Humanas, o Dr. Nelson Ribeiro, que ensina comunicação, e, portanto, queremos perceber como é que ele olha para esta mensagem, como é que ele a vê na universidade. E já foi diretor da Renascença, é nosso antigo colega. Temos uma aluna, que foi uma aluna da Católica e neste momento trabalha numa televisão, e que trabalha essencialmente na questão das redes, portanto queremos também perceber o que é que ela tem para dizer. E depois houve a coincidência de termos presente em Portugal o Nelo Scavo, não é? Que é um jornalista que tem escrito alguns livros, fez um sobre o Papa, que se tornou mais conhecido, e agora tem este que vem lançar em Portugal exatamente sobre as fake news acerca do Papa, não é? Portanto, tudo o que se tem feito de fake news sobre o Papa. E ele vai estar presente também para comentar a mensagem e para lançar o livro. E todo este encontro é à volta da formulação do tema que tem esta expressão, esta é a rede que queremos. O que é que se quer dizer com essa expressão? Andámos à procura de qual é que seria o lançamento do dia, o tema do dia, o mote, e na mensagem do Papa há um determinado momento em que ele tem esta expressão. E esta expressão é dizer, nós queremos uma rede, mas não queremos a rede como ela se fala habitualmente. Queremos uma rede que caminhe para a comunhão das pessoas, não é? Uma rede que cruza as pessoas de outra maneira. E a imagem da rede eu acho que é muito poderosa, não é? Porque a rede traz tudo com ela, o que entra dentro da rede, o que sai fora da rede, o que cai da rede, a rede cheia, a rede vazia, a rede que se lança, a rede que se recolhe. Portanto, esta rede, que é uma rede que toca claramente o coração das pessoas, e eu acho que é por aí que nós podemos pegar na mensagem do Papa, olhar para ela de outra maneira e ir à procura do que é que ela tem a dizer a cada um dos profissionais de comunicação social. A mensagem deste ano do Papa tem este título, das community às comunidades, e o que Francisco propõe, no fundo, é uma reflexão sobre a atualidade e a natureza das relações que se criam na internet. Se são fidedignas, se são sérias, como é que se devem encarar. É um desafio, de facto, oportuno para os católicos em geral, para os jornalistas em particular e também para a Igreja. É um desafio muito oportuno. Também já tive a ocasião de o dizer, porque tive que pensar sobre isto. É um desafio muito oportuno e o Papa dá uns exemplos muito concretos num texto que tem, em que ele diz que se uma família utiliza a rede para comunicar entre si, para combinar coisas, para trocar impressões, mas depois ao fim do dia essa mesma família se senta à volta da mesa e fala olhos nos olhos, a rede é ótima. Se uma paróquia usa a rede para comunicar o que faz e o que não faz, para anunciar iniciativas, para marcar encontros, mas depois as pessoas que usam a rede ao domingo estão na missa todas juntas e são comunhão e fazem comunhão, a rede é ótima. Se não é assim, o Papa é como se nos dissesse, há aqui um sinal vermelho que tem que abrir e as pessoas têm que pensar, não é? Portanto, eu acho que sim, eu acho que avançamos neste sentido, somos alertados por isto e obviamente é uma questão pertinente. Acredito também que todo este tema das redes e da comunicação será muito relevante antes, durante e depois das Jornadas Mundiais da Juventude. Que desafio para a comunicação é colocado também pela realização em Portugal deste Encontro Mundial de Jovens? Eu acho que nem nós temos consciência do desafio. Eu nunca estive presente numa Jornada Mundial da Juventude, estive naquelas primeiras de Roma já há muito tempo, mas eu acho que nem nós, nem as pessoas que já estiveram em Jornadas Mundiais têm a consciência do que é o desafio de receber uma Jornada Mundial da Juventude e de comunicar uma Jornada Mundial da Juventude. Portanto, eu acho que é um enorme desafio, sendo que eu tenho sempre presente cá a tocar na minha campainha que
foi-me dito, e foi dito pelo Sr. Cardeal Patriarca, que a Jornada Mundial de Juventude é dos jovens, feitas pelos jovens e para os jovens. E, portanto, nós temos que olhar, até para a comunicação, temos que olhar assim. Temos que saber o que é que eles querem ouvir, o que é que eles precisam dizer, como é que eles entendem as coisas. E poderíamos falar muito mais sobre a jornada, mas infelizmente já não temos tempo. Teremos outras oportunidades, por certo. Claro. Agora, voltemos a este encontro do dia 30. Vai ser entregue o Prémio de Jornalismo Dom Manuel Falcão, de forma honorífica ao Diário do Minho, por ocasião dos 100 anos, e a distinguir um trabalho sobre o tema da religião. Exatamente, acontece assim sempre. Ou seja, são abertas candidaturas, os órgãos de comunicação social concorrem, há um júri e o júri escolhe. Neste caso concreto, nós recebemos cerca de uma dúzia, é mais correto dizer uma dúzia de trabalhos, foram vistos, foram comentados, foram tratados, e depois de muita conversa e de algum pensamento, acabámos por optar que quem merecia o prémio é um trabalho que tem o título muito bonito. O título é Como se a Mãe Descesse à Terra. É a grande reportagem da TVI, da responsabilidade da Catarina Canelas, e que tem a trabalhar com ela a equipa, o João Franco, o Tiago Donato, o Rodrigo Cortegiano, o João Pedro Ferreira. Todos eles estarão com certeza presentes, ou se não puderem estar todos, alguns estarão presentes, e nós vamos ter muita alegria em entregar este prémio no próximo dia 30. Muito bem, terminamos assim com esta revelação. Isabel Figueiredo, a nova diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, foi a convidada desta semana da entrevista conjunta da Renascença e da Agência Eclésia.